fui traído ou traída e abandonado ou abandonada, biblicamente, eu tenho que morrer sozinho ou sozinha, pagando pelo pecado dele ou dela? O que a Bíblia diz? Olá, seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Querido irmã e querido irmão, seja muito bem-vindo a este canal. Este é o seu canal, o canal da sua família. Você ainda não é inscrito nesse canal? Então aproveite, vá lá embaixo, inscreva-se nesse canal, porque este canal é um canal que traz conteúdos bíblicos para você aprender mais sobre as escrituras, e também um canal que refuta doutrinas heréticas. E hoje, mais um vídeo importantíssimo no canal. Como você já viu ali no título, né? Fui traído ou traída, né? Biblicamente, eu tenho que morrer sozinho, sozinha? Eu tenho que pagar pelo pecado dele ou dela? Será que a pessoa não pode mais casar de novo? A pessoa que recebeu uma traição, o marido ou a esposa foi embora, e esse rapaz é crente, é cristão. Esse rapaz ou essa moça tem que morrer sozinho? Não pode mais casar? É isso que a Bíblia apoia ou não é isso? Amigos, a grande maioria dos pastores, dos obreiros, dos ministros, pregam que não pode haver divórcio a não ser por morte. E se porventura a pessoa recebeu uma traição e foi abandonada, essa pessoa tem que morrer sozinha ou ficar sozinha até que o seu cônjuge, né, que traiu ela, morra. Do contrário, se não morrer, vai ficar sozinha, não podendo mais construir sua família, não podendo mais casar, e assim tem um monte de jovens, moças, rapazes e pessoas de meia idade que hoje vivem sozinho porque o pastor ou a pastora lhe mostrou esse ensinamento nas escrituras. Será que está certo isso? Será que a Bíblia apoia isso? Hoje você vai aprender o que diz sola escritura e também vai aprender como interpretar corretamente alguns textos mais polêmicos. Deixe a sua opinião agora ou no fim do vídeo, após ouvir aqui a explanação que eu irei fazer. Vamos avaliar alguns textos aqui que pessoas que dizem, ou pastores que dizem que o casamento, o segundo casamento só é dado pela morte. Então a pessoa, se o cônjuge traiu e abandonou, está vivo, mesmo que ele foi embora, o outro tem que morrer sozinho ou ficar sozinho toda a vida, ou enquanto o cônjuge estiver vivo, ou quando o cônjuge morrer, somente libera ele para um novo casamento. Vamos ver. Acompanhe comigo. 1 Coríntios 7:39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contando que seja no Senhor. Um texto aparentemente bem claro que a mulher está ligada ao marido durante toda a sua vida, certo? E que só terá liberação para casar se o seu marido morrer. Vamos para outro texto. Romanos 7, verso 3. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Então, se o marido tiver
a mulher casar com outro, ou o marido, o homem casar com outro, e o cônjuge estiver vivo, ele ou ela será chamado adulto. Estes são os dois versos que 90% dos pastores pegam para defender que o casamento não pode haver um divórcio, né? E que enquanto a pessoa estiver viva, o outro tem que permanecer sozinha. E se casar vai ser adúltera. Aparentemente, encaixa com o texto. Eu quero ler mais 2 textos e depois a gente vai estudar a fundo isso. Vamos agora para Mateus 5,32. Mas eu digo, isso aqui é Jesus falando, que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, porneia, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Parece que mudou um pouco o tom da conversa, né? Jesus falando, olha, eu digo que você não deve se divorciar, exceto se houver porneia, relações sexuais ilícitas. Parece que está contrariando o texto de Romanos, mas vamos ler mais um texto. Mateus 19:9. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto, de novo, por imoralidade sexual, porneia, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Muito bem. Os textos parecem que se chocam, né? As palavras de Paulo e de Jesus em Mateus. Parece que os textos estão entrando em afronta, né? Um diz que é só se houver morte. O outro diz que não é para divorciar, mas se caso houver relações sexuais ilícitas, nesse quesito é permitido. Exceto é, abre aspas, em caso que houver adultério, é permitido. Então parece que o texto se choca. Vamos trabalhar aqui os primeiros textos, né? O primeiro que eu quero trabalhar aqui é o texto de Coríntios e de Romanos, né? Temos que entender em que sentido que se a pessoa, o marido estiver vivo e a mulher se casar de novo ou vice-versa, se torna adultério. Em qual sentido? É quando a mulher e o homem estão fazendo o seu papel no casamento. Ou seja, se o homem está seguindo as leis do matrimônio e se a mulher está seguindo as leis do matrimônio e os dois estão fazendo de acordo com o que prometeram no matrimônio, alguém falar, não, eu não gosto mais de você, eu não te amo mais, ou você ficou muito gordo, ou você ficou muito feio, ou vice-versa, a gente discute demais, agora eu vou me separar de você. Isto não é motivo para a separação. Então, nesse sentido, se a pessoa abandona o lar e casa com outro, a pessoa está cometendo adultério. É nesse sentido, é no sentido da lei. Então a lei também leva em conta quando os dois cumprem o seu papel no quesito do matrimônio. Por isso é interessante que o sentido que Paulo está trabalhando é quando os dois estão em harmonia no casamento e um resolve abandonar o marido ou abandonar a esposa por briga, por falta de afeto, pela mulher ou homem estar feio, por achar que não ama mais, porque achou outra mais bonita ou mais bonito. Então, se a pessoa faz isso na lei e ela abandona, ele é um adúltero. E a pessoa que resolver casar de novo, né, também se torna adúltera. Por quê? Porque não foi legitimamente, pela lei, algo que quebrasse o matrimônio. Então, nenhum nem o outro pode casar de novo nesse sentido. Vamos lá. Aí muitos dizem, né? Olha, irmão João Pedro, naquela época não poderia ser dado divórcio, porque se desse o divórcio,
a pessoa que pega em adultério era sido executado. Peraí. A execução acontecia se houvesse o fraga, né, pego ali no ato e houvesse testemunha, a execução era feita dos dois. Mas se o marido e a mulher pegasse alguém no ato e não levasse adiante, não tinha execução. E muitas vezes acontecia isso. O marido amava a mulher ainda, ou vice-versa, e ele ou ela acabava pegando ele no ato, mas não levava adiante. Apenas emitia uma carta de divórcio, repudiando essa mulher. Mas também existia o repúdio de outras maneiras, pela mulher estar mais feia, isso e aquilo. Então não era pegou, matou. Tinha uma liturgia a ser seguida. Então, nesse sentido, muitos maridos ou mulheres, mas principalmente os homens, estavam emitindo cartas de divórcio para separar-se. Às vezes porque desconfiava da mulher, mas não queria levar a mulher à morte. Às vezes porque até já viu, mas não queria levar a mulher à morte. Às vezes porque não gostava mais da mulher. E a carta de divórcio, na verdade, não era permitido. O permitido era perdoar, né? Ou levar a cabo para execução e morte final. Mas então, no sentido que Paulo está trabalhando, é quando os dois seguem o matrimônio, cada um cumprindo o seu papel. Quando cada um cumpre o seu papel, não havendo adultério, o único meio para um novo matrimônio é a morte do cônjuge. Mas o que Jesus está trabalhando é o outro aspecto. Vamos lá. Agora, o que Jesus está trabalhando ali, o que Jesus está trabalhando assim? É que quando alguém comete porneia, que é a relação sexual ilícita, nesse momento a pessoa, o cônjuge, está quebrando o elo do matrimônio. Nesse sentido, a pessoa que foi adulterada, que traiu ou que foi abandonada, ela pode sim casar-se de novo. Olha o que diz: exceto em relações sexuais ilícitas ou exceto em porneia, que é a mesma coisa. Então, quando alguém quebra, de fato consumado, com relação sexual ilícita, o certo é perdoar. Mas, se a pessoa prosseguiu com o ato, abandonou você, automaticamente a pessoa quebrou a lei. Nesse sentido, você, homem ou mulher, está livre para casar novamente. Você não terá que pagar pelo pecado dele ou dela. Os pastores que ensinam isso estão errados. Vamos para outro ponto. Outro ponto que eles abordam, né? Dizendo, olha, João Pedro, porneia ali não é adultério. O porneia, o termo porneia no grego, apresenta que outros tipos de traições, ou quando a pessoa ainda não está casada, que é noiva, né? O termo literal para adultério é moicheia. Então você está equivocado. Eu quero ler um texto aqui para mostrar para vocês que tanto porneia como moicheia de forma mais literal para o adultério. Porneia de forma ampla para falar de todos os pecados, relações sexuais ilícitas, incesto, mas também trabalha o adultério literal, que é a moicheia. Então porneia é um termo amplo e moicheia é um termo mais literal, mas os dois são intercambiáveis, tá? Agora eu vou provar isso para você. Vamos ler aqui Apocalipse 2, verso 20 em diante. Porém tenho contra ti que deixas a mulher Jezabel, a que diz ela mesma ser profetisa, ensina a enganar os meus escravos, a se prostituírem, porneia, com eles, e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Muito bem. Verso 21. E dei-lhe tempo para que mudasse a mente, se arrependesse. Não quer mudar a mente, arrepender da sua prostituição, putaria, porneia. Então, Jezabel não queria voltar da sua prostituição, da sua putaria, da sua porneia, dos seus adultérios. Mas vamos lá. Verso 22. Eis que há jogo em uma cama
e os que adulteram, moixeia, com ela em grande tribulação, se não mudassem a mente, se arrependessem das obras dela. O verso 21 abrange Jezabel se prostituindo, né, com a sua putaria diante dos escravos de suas pessoas, ou dos que seguiam ela. Então a sua prostituição era porneia. Que prostituição? Adultério, incesto, tudo que é tipo de prostituição, inclusive adultério. E o termo é porneia. Moixeia, quando diz aqui que ela deitava na cama, também se prostituía, também envolve o adultério, mas também outros tipos de prostituição. Então, tanto porneia como moixeia são termos intercambiáveis em alguns aspectos, mostrando que pode usar-se o termo porneia, como Jesus utilizou para adultério, assim como pode utilizar o termo moixeia para adultério de forma literal. Então, a desculpa dos pastores para dizer, não, aqui é porneia e por isso não é adultério, é uma desculpa que cai por terra. Porque são termos intercambiáveis, né? Como diz aqui, ó, as palavras não têm um significado. Elas têm um campo semântico. No caso de moixeia e porneia, os campos semânticos são amplos e se sobrepõem. Ignorar isso ou reduzi-las a apenas um significado é tolice. Então os pastores pegam, muitas vezes para defender que Jesus não estava falando sobre adultério ali, eles dizem, não, porneia não significa isso. Então eles anulam o campo semântico que porneia, ele é amplo, e que também são intercambiáveis com moixeia, para poder dizer que ali não é adultério. E que Jesus não liberou um novo matrimônio em caso de adultério e abandono do cônjuge. Então isso foi derrubado por terra agora, mostrando minha amiga e meu amigo, Deus não quer que ninguém se separe. Se seu marido, sua esposa te traiu, e você ama ele ou ela, e você tem condições de perdoar, ore a Deus. O primeiro conselho de Deus e o meu conselho é que você perdoe. Que você perdoe. Se a pessoa que está arrependida, perdoe. E mantenha a tua família. Esta é a vontade de Deus. Entretanto, se você foi traída e traído, abandonado, e essa pessoa foi contra o homem, não se arrependeu, ou contra a mulher, não se arrependeu, e você está aí sozinha, sozinho, preso com o que o seu pastor está falando, que a partir de agora você vai morrer sozinha, te digo, liberte-se. Deus não te chamou para a escravidão. Você pode sim, biblicamente, porque houve adultério e abandono, ter um novo casamento, ter uma nova família no Senhor, para seguir a Jesus Cristo. Espero que eu tenha te ajudado. Gostou do vídeo? Gostou mesmo? Me ajude compartilhando para todos os seus amigos e amigas. E não se esqueça ali embaixo, inscreva-se nesse canal, não custa nada. Vai lá, clica, inscreva-se, dê o seu like para o YouTube recomendar esse vídeo que pode ajudar muitas pessoas. E estamos juntos. Que Papai do Céu te abençoe e fique na paz.